galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, quem com ferro fere, com ferro será ferido. Em apenas 3 dias podemos ter a primeira baixa na equipe ministerial. O primeiro-ministro aí que pode estar caindo. E, gente, quero comentar, mostrar algumas coisinhas que estão acontecendo já nesse primeiro tema para darmos risadas juntos, para depois comentarmos sobre o final do vídeo de ontem, que obviamente não dá tempo e trazer muito mais coisa. Uma série de eventos, na verdade de reuniões, aconteceram aí nos últimos dias com figuras internacionais que bateram papo com o novo ministro da Educação, com a turminha até do MST, com também o Haddad. E eu quero mostrar algumas coisinhas para vocês. Quero também mostrar algumas coisas que tem a ver com a pauta internacional, né? Essa agenda global. Algumas coisas que também estão acontecendo no Ministério da Saúde e uma fala aí que repercutiu bastante da ministra, da mulher e mais algumas coisinhas. Tem muita coisa nesse tópico, não quero adiantar nada. Depois vamos falar sobre a Petrobras, mais um foco aí de treta, confusão. Já estão inclusive judicializando para tentar impedir a posse do Jean Paul Prats, que está sendo, assim, sofrendo críticas da esquerda, extrema esquerda, de outros setores da extrema esquerda, setores isentões. A confusão tá realmente assim, né, presente em apenas 3 dias. 3 dias. Ontem foi o 3º dia útil do governo. Inclusive o próprio Estadão soltou um editorial sobre isso, a gente vai comentar, espero que dê tempo, que fala que Haddad é basicamente um poste. E o último tema, tem muita notícia também pra gente comentar, de diversas falas, né, de ministros que vão de encontro umas com as outras. Um fala uma coisa e o outro desmente. Depois um fala uma coisa e o outro desmanda. Assim, tá um caos completo que já levou, inclusive, ao Dilma marcar uma reunião para tentar colocar um discurso único, porque tá, assim, tá um caos. Ao ponto até do judiciário já tá preocupado com algumas coisas. Enfim, tem muita coisa pra gente comentar no vídeo hoje, no mínimo dar risada da miséria dos outros. Mas vejam só. A turminha aí que tanto acusava Bolsonaro de diversas coisas. Ai, Bolsonaro, miliciano, isso, aquilo, outro. Ministra do Turismo, Daniela Carneiro, fez campanha com miliciano condenado por homicídio. Isso é no dia 3, né? Anteontem. Aí ontem, sai essa. Irmã de ministra do Turismo ganhou carro em troca de contrato, diz o Ministério Público. Presente foi dado por empresário em retribuição a uma licitação que, segundo a investigação, foi fraudada pelo marido de Daniela Carneiro. Inimigos querem me queimar, diz ministra do Turismo em mensagem de celular. São os inimigos, estão querendo queimá-la. Ela, santa, jamais faria nada errado. A coisa tá escalando bastante, porque a imprensa tá batendo. Pra minha surpresa, matéria no Globo, matéria no Estadão, matéria na Folha de São Paulo. E aqui você vê, articuladores do Dilma alinham um discurso em defesa de ministra desgastada por elo com miliciano. E aí, para colocar a tampa no caixão, vem a Folha de São Paulo para falar o seguinte. Essa me realmente foi muito surpreso. Lula usou milicianos para atacar Bolsonaro. E hoje, vê elo de ministra. Relembre. Daniela Carneiro do Turismo tem ligação com miliciano condenado no Rio de Janeiro. Aí fala, ó. O Lula usou elo com milicianos para atacar Bolsonaro, tanto durante o governo do ex-mandatário como na campanha eleitoral na qual se enfrentaram. Quais são as provas? Eu realmente gostaria muito de saber. Qual a ligação de Bolsonaro com os milicianos? Até hoje eu nunca entendi. Agora, a divulgação sobre elo do grupo político da ministra do Turismo, Daniela Carneiro, e o ex-PM Juracy Prudêncio, o Jura, condenado a 26 anos por comandar uma milícia na Baixada Fluminense, provoca constrangimento no início do mandato de Lula. E aí, olha só, voltando na notícia anterior, os articuladores tentam alinhar o discurso. Não, vamos alinhar o discurso, né? Vamos ver o discurso alinhado. O Lula até agora não falou nada. O Flávio Dino. Rapaz, político do Brasil tem foto com todo mundo. E o Marcelo Freixo, em outro braço, ó, o Marcelo Freixo, futuro presidente da Embratur, que está debaixo, né, do Ministério do Turismo,
Afirmou que sua relação com a ministra é recente, ó, é recente de diálogo, nunca vi, não conheço, né? Tô conhecendo agora. Você vê, o alinhamento está perfeito. O Lula calado, o Dino falando uma coisa e o Freixo falando outra. Aí apareceu o Rui Costa, ontem cobraram o Rui Costa. O Rui Costa, não, olha só, estão criando problema, não tem nada a ver com isso aqui, aquilo, outro, etc, tudo mais. Enfim, 3 dias de governo, já temos uma crise instaurada e a esquerda aí passar pano, a esquerda falando diversas coisas para tentar minimizar, né, a situação. Enquanto isso, tu já pensou se fosse um ministro de Bolsonaro? Eu tô surpreso de verdade em ver a imprensa bater nessa tecla. Inclusive a imprensa relembrar que acusaram o Bolsonaro disso o tempo inteiro e agora são eles que precisam lidar com este fato. Beleza. Vida que segue. Vamos continuar pra gente falar de algumas reuniões interessantíssimas que aconteceram nas últimas horas, não? Os temas mais importantes aqui do vídeo de hoje. E vejam só. Começando aqui pelo Camilo Santana, não é aleatório. Quem viu o final do vídeo de ontem sabe que eu vou mostrar a foto do Camilo Santana aí com o cara que ele se reuniu. Só que antes, ontem o Camilo Santana ele veio aí às redes sociais para justificar, né, o desmonte, na verdade a extinção da Secretaria de Alfabetização. Segundo ele, de nada adianta manter estrutura que não traga qualquer resultado efetivo. Inclusive por estar fora da visão sistêmica que queremos para a educação como era a CEALF. Não traz resultado, não tem efetividade, não tem nada. Reafirma-se a alfabetização na idade certa, uma de nossas prioridades absolutas, como tenho destacado reiteradas vezes, por isso atuaremos em apoio e estreita parceria com estados e municípios. Informa ainda que estaria anunciando novos nomes de nossa equipe até o final dessa semana. Afirmo que teremos um quadro de pessoas qualificadas com um reconhecido trabalho prestado à educação. Tenho certeza de que a educação brasileira voltou a ter o valor que merece e que não mediremos esforços para recuperar o tempo perdido nos últimos anos. Alguma pessoa, assim, realmente acredita que a educação estava sendo deixada de lado? Que Bolsonaro estava contra as crianças? Mas tudo bem, é a narrativa da esquerda. O Fábio Gomes, que trabalhou durante toda a gestão do MEC, lá com o Nadalim, lá na CEALF, ele responde ao Camilo Santana de forma bem educada e fala o seguinte: ao senhor Camilo Santana, a CEALF, Secretaria de Alfabetização, elaborou o único programa federal de alfabetização da história do Brasil que foi submetido a uma avaliação de impacto com rigor científico. O impacto do programa foi positivo. E ele deixa o link que tem realmente isso é um trabalho, não é uma apostila gigante, tem mais de 100 páginas onde está explicado o que foi feito, né? Assim, qual o trabalho que está sendo prestado, dividido em grupos, mostrando o resultado dos grupos, mostrando como a política que vinha sendo aplicada pela CEALF gerou resultados. Tudo assim quantificado. Ó. Teve tantos por cento de melhora nisso, e principalmente assim coisas ligadas à leitura e à escrita. Tudo lá bonitinho. Então, ao contrário do que foi dito pelo ministro, ao afirmar de nada manter estrutura que não traga qualquer resultado efetivo, os resultados efetivos não apenas existem, como foram medidos cientificamente. Sobre o mencionado grupo de transição, vale lembrar que seu relatório final pouco tem de análise técnica. São menos de 2 páginas sobre a educação brasileira como um todo. Esperava-se dados e uma análise aprofundada, o que não ocorreu. Aqui é só a capa, né? Tempo de aprender, avaliação de impacto do programa, tempo de aprender, inclusive feito por uma instituição aí que é reconhecida até por setores da esquerda. A sociedade brasileira sempre espera que um novo gestor público coloque a nova equipe para conversar com a equipe anterior, para ao menos receber o trabalho. Quando entramos no ministério, isso aconteceu, mas infelizmente a mesma coisa não ocorreu quando saímos. A extinção da CEALF foi um sinal muito negativo para a sociedade. Se uma estrutura dedicada à alfabetização, como mobilizar o contingente de trabalho necessário para priorizar ações inovadoras baseadas em evidências científicas, como foi realizado em nossa gestão? Desejo sucesso na condução do MEC e que sirva, em primeiro lugar, as crianças de todo o Brasil. Enquanto o trabalho do Nadalim, do Fábio, toda a equipe da CEALF parece que não tem nenhum valor, o Camilo Santana está lá em suas reuniões. Esse aqui é o final do vídeo de ontem.
mostrei que ele estava aqui, né, recebendo a grande delegação da ONU. Quem melhor para cuidar da educação brasileira do que a ONU? Para conversar sobre os desafios da educação brasileira. A chegada do presidente Dilma abre novamente as portas do Brasil para o mundo e a visita de cortesia mostra isso. Será? A ONU pretende estreitar laços e nos ajudar a melhorar a educação do país. Convergimos em muitas ideias, principalmente de que crianças e jovens devem ter educação em tempo integral. Sabe, é uma fixação em ideias que, na boa, nada contra a educação integral. Mas eu vou valendo, eu fora da escola, há anos. Pega aí um e eu, vamos aqui, eu e você. Você pega esses alunos novos aí de tempo integral, mano a mano. Eu acho que ainda me viro bem. Acho que se pegar aí pessoas que ainda mais velhas do que eu acho que é capaz de se virar ainda melhor. E eu creio que toda a geração que veio, a minha geração, a geração que veio antes, em sua grande maioria, estudava, sei lá, 7 a meio-dia ou de 1 a 6. Ou estudava de manhã, ou estudava de tarde, estudava parte do Brasil, né? Matutino e vespertino. Ainda tinha gente que estudava de noite, que a vida era muito dura, tinha que trabalhar. Ia pra escola e aprendia. Então tem alguma coisa que está muito errado e que não tem a ver com o tempo que a criança passa em sala de aula. Porque o tempo vai passando e cada vez mais você tem mais orçamento, mais recursos. E o resultado qual é? As crianças sabendo cada vez menos. Então não tem uma relação com o dinheiro que está sendo aplicado, o orçamento que está sendo aplicado, ou o tempo em sala de aula. Tem algo a mais. Talvez algo bem básico, como a pedagogia que está sendo aplicada, que acho que vem causando essa confusão e impedindo a educação brasileira de melhorar. Mas tudo bem. Esse senhor que está ali, né, é o Jeffrey Sachs, ele agradece. Presidente da Rede de Soluções de Desenvolvimento Sustentável. Tudo a ver com a educação, né? Educação sustentável. E das representantes da organização no Brasil, Emma Torres e Silvia Hux. O Haddad também tinha se encontrado com esse Jeffrey Sachs. E você vê que o Camilo Santana ele tenta pintar como, não, olha só, recebemos aqui, só agora no governo Dilma que começamos a estreitar laços com a ONU, etc, tudo mais, como se fosse algo assim, nossa, meu Deus, deve ser uma visita inédita desse Jeffrey Sachs ao Brasil, ele nunca deve ter pisado aqui previamente, né? Deve ser aquela visita, meu Deus, sensacional, até eu falei ontem, né, falei, ó, você parou e leu renomado economista americano. A imprensa tá querendo fazer questão de, nossa, coisa boa não é. Coisa boa não é. E aí, olha só. Você começa a dar um Google. Eu já tinha dito ontem no vídeo. Eu falei, quem tiver com tempo e paciência, dá uma pesquisada pra saber quem é. Eu tinha mostrado só uma foto. Veja como são as coisas. O senhor Jeffrey, ele participa de debates ao redor do mundo. Não é de hoje. E sempre cortando para a esquerda. Obviamente ele não ia ter nenhum espaço no governo Bolsonaro. As ideias que ele muitas vezes defende podem ser bem contraditórias, assim, perante poucos questionamentos. Aí você vê, ó, 11 de agosto de 2022, Jeffrey Sachs viaja ao Brasil para encontro com Lula. Ainda era candidato. O cara só voltou para... Vamos discutir agora, né? Agora que ele já é presidente. Em agosto, ele veio, né, para o Brasil para ter uma reunião com Lula. O almoço do americano estava marcado para acontecer na quarta, dia 10, mas Lula passou mal durante a manhã e indicou o Geraldo Alckmin para comparecer no seu lugar. Além do Alckmin, estava presente Aloysio Mercadante, Jacques Wagner, Hussein Kalou e Cristiano Zanin e Valesca Zanin, né, os anfitriões. O Kalou é um cara interessante também. Ele era o assessor especial para assuntos internacionais da era Temer. Tá aí no grupo agora, que tem o Armínio Fraga, Lina Zabó, etc. Um cientista político aí de Harvard também. Interlocutores do Dilma conversaram com Sachs sobre economia global, mudanças climáticas, trabalho pelo desenvolvimento sustentável, governança global, construção de economia verde. Durante o almoço, Mercadante convidou Sachs para participar de um evento nesta quinta-feira, na Fundação Perseu Abramo. Convidou e ele foi, viu? Tem foto. O americano aceitou e é possível que Lula e Sachs se encontrem pessoalmente em São Paulo. Sachs é diretor, né? Blá, 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 etc. Tudo mais. Escreve no Economist. Ele defende a transição para uma economia descarbonizada.
Será que é por isso que ele veio no Brasil? O que é que ele está procurando? É isso que vai ter na ONU? Explicar para as crianças como é importante, né? Meu Deus, salvar o planeta. Na terça, a empresários na federação, na Fiesp, né? Lula afirmou que a questão climática é prioritária no Brasil. Ele foi aplaudido pelos presentes, né? Economia verde. Sobre essa questão de descarbonização, eu não coloquei aqui em vídeo, mas tinha recebido um alerta. Deixa eu ver aqui, ó. Descarbonização. Deixa eu ver se está escrito assim. Aqui na Fenatran. Acho que eu não vou achar aqui. Deixa eu ver se essa é de hoje. Não, 5 de janeiro. Essa aqui mesmo. Alckmin. Alckmin vai ter debaixo do seu ministério uma secretaria de economia verde, descarbonização e bioindústria. Enquanto o Brasil acaba de vez com a Secretaria de Alfabetização, o Brasil cria uma Secretaria de Descarbonização. Olha quem tava com o Alckmin. Olha quem tava com o Alckmin. E voltou aqui no Brasil, viu? Aí você vê, olha a visita que ele fez à Fundação Perseu Abramo. Em agosto. O tal renomado economista. Estão tentando vender o cara como, nossa, olha a visita que a gente recebeu. Esse cara tá no Brasil direto. Ele tá rodando na América Latina direto. Esse cara aí, desde 2012, tá dando pitaco pra falar o que é que o Paraguai deve fazer nas relações com o Brasil no que diz respeito a Itaipu. Olha só. Ele tá falando aí, né? O Paraguai deve fazer. Se tiver uma coisa ruim, aí pode até culpar ele. Mas tá ali, ó, com o mercadante. E ele ainda disse, em agosto, que o mundo está carente de lideranças como o Dilma. Por quê? Porque o Dilma se preocupa com essa economia verde. É um cara que vai trabalhar por essa pauta, diferente de outros representantes ao redor do mundo. Mercado de carbono é pouco para proteger a Amazônia. É pouco. Precisa de mais. Brasil precisa parar de queimar a Amazônia. Quem disse isso? O mesmo Jeffrey. Olha aquele discurso batido. Tava no evento aí da Comunitas, uma ONG. Não invistam em petróleo e gás. Essas fontes de energia vão chegar a zero. Vamos ter ajuste de impostos sobre esses combustíveis e eles vão perder espaço nos mercados internacionais. Beleza, o Brasil continua utilizando. Deixa o Brasil, o brasileiro, é um país que ainda é pobre, infelizmente. Então, por muito e muito tempo, o cidadão brasileiro ainda vai precisar dirigir carros movidos a combustão. Então, deixa o Brasil desenvolver. Essa questão de não invista nisso, esse lobby contra o combustível fóssil, né, que a agenda ESG acaba por promover, força o mercado, de forma artificial ou não, a parar de investir nesse mercado. E o que acontece? Com menos investimento, né, qualquer tipo de crise, etc., você está muito mais sujeito a pressões, crises, etc., as variações bruscas no preço, e você acaba meio que ficando até refém, né, internacional, dependendo do país, o país deixa de investir, daqui a pouco ele não tem petróleo nem para ele mesmo. Já tem que começar a importar de alguém. Então veja como é interessante. Não, o Brasil, esquece isso. No Brasil não. O Brasil esquece. O Brasil é referência mundial de energia renovável. Mais de 90% da matriz brasileira, da matriz energética do Brasil, são de fontes renováveis. Deixa o Brasil investir. Beleza? Deixa o Brasil investir. Cuida do teu país. A melhor é da ONU. É da ONU. Tá descarbonizando. É do bem. Olha quem tava também com ele. Ano passado. Mas esse é pior. Esse foi lá visitar. Eduardo Leite. Pra quê? Descarbonização no Rio Grande do Sul. Olha como essa pauta... Gente, é pra ser chato mesmo. Eles vão fazer de tudo que pode, que não pode, pra tentar avançar com isso daí. Regulação de carbono. Crédito de carbono. Pra você pagar a mais pelo quilo de carne, quilo de frango, pela gasolina, qualquer coisa que cause emissões, que coloquem a saúde do planeta em risco. Isso vai avançar. Tá lá, ó. Possibilidade do poder público em relação à transição energética. Não, a transição energética vai ter muito dinheiro, vai ter isso, vai ter aquilo outro. Isso não é aleatório. É um discurso que está 100% alinhado. Esse cara, ele tem uma história de vida tão estranha. Você vê aqui, ó, foto com o Jorge Soros não é para qualquer um. Eles são amigos mesmo. Não é aquele cara que só tem foto juntos. Se vocês forem
pesquisar o nome dele e começar a ler assim, coisa antiga mesmo, principalmente ali do período onde a União Soviética começa a colapsar e alguns países começam a sair, começam a tentar reabrir a economia, o papel que esse cara teve, e algumas pessoas criticam, até como algumas economias acabaram por ficar reféns do mercado. Né? Wall Street acabou por dominar esses países. O tal imperialismo americano, ou globalismo, como a direita chama. Olha só, né? A esquerda falava tanto do imperialismo e o imperialismo parece que bateu na porta do Brasil. Aqui outra foto. Soros e Sachs para salvar a economia. Ele vai salvar a economia, viu? Vai. Confia. Isso aqui é 2008. Vai salvar. Vai. Com toda certeza. Aí tava aí. É a turma do Brasil. Você vê, o renomado economista. A gente chegou a comentar essa matéria, que é um print do vídeo de um vídeo antigo. Só que eu fui dando no Google e falei, essa matéria eu trouxe na época. E o cara voltou pro Brasil. O inusitado encontro do líder do MST com o economista liberal dos Estados Unidos. Eu lembro que quando eu comentei sobre isso, eu falei, gente, liberal dos Estados Unidos é progressista, é de esquerda. Só isso. Eles estavam em Roma para participar da Conferência Internacional pela Paz. O Sachs ele também participou de um evento aí na ONU sobre o Sínodo da Amazônia. Ele é um ávido defensor do Meu Corpo, Minhas Regras e diversas outras pautas da esquerda. Ele, junto com o Stedley, do MST, posaram para a foto fazendo L, em alusão ao Dilma, que disputa a presidência. O economista, que é diretor do Centro de Desenvolvimento Sustentável da Universidade de Colômbia, manifestou apoio ao petista. Ambos participaram de palestras do evento. Stedley falou sobre meio ambiente e Sachs sobre multilateralismo para construir a paz. O que é multilateralismo? É você fortalecer essas instituições, né, que englobam diversos países. O multilateralismo está em oposição ao mundo multipolar. O mundo multipolar, cada país manda meio que em si. O multilateralismo, você tem países unidos em torno de uma mesma causa, um mesmo grupo, como a ONU, como a União Europeia, como de um desses diversos grupos que existem hoje em dia que vocês veem por aí. O renomado economista que veio para o Brasil, meu Deus, deve ter vindo para confirmar, né? Se as coisas vão avançar. Teve a posse da Marina ontem. Acho que foi a posse com a maior quantidade de pessoas, mais de 1.000 pessoas. Você vê como a Marina tem um prestígio, né? Tá bem preocupado com o meio ambiente. Agora a Amazônia vai parar de queimar. A Marina aí fazendo vários acenos. Falou bastante aí sobre a autoridade climática. Falar que estará sobre o poder aí do Dilma. Ele vai tomar as decisões. Aí pegando aqui já o link com o Stedley. Eu até agora não consigo entender porque o Stedley tá aí. Você pode ver aqui o Jorge Rodrigues. Na sede, olha o que ele da nossa embaixada no Brasil. O Jorge Rodrigues é da Venezuela. A sede da nossa embaixada no Brasil foi atacada e sitiada pelo fascismo. É com muita alegria que recebemos das mãos dos movimentos populares do Brasil e junto com o pessoal de nossa embaixada que heroicamente resistiu por 3 anos, nossa sede diplomática. Jamais esqueceremos esse gesto. Né? Foi o MST foi levar lá. Ó. Toma que a embaixada é tua. Aí aqui é o perfil, conta oficial, né, do Maduro. É conta oficial da imprensa, desculpa, da imprensa presidencial da República Bolivariana da Venezuela. Olha, agradecendo ao Stedley. Com as relações diplomáticas deve ser realmadas, nós podemos seguir o caminho do intercâmbio popular, das formas de organizações dos nossos povos. Isso foi expresso por João Pedro Stedley, líder do Movimento Sem Terra. O que é que isso tem a ver, cara? Eu quero entender o que é que o cara do MST tá lá na embaixada da Venezuela. Falando de embaixada também, encontros, né, a tal mudança. Agora o Brasil está deixando de ser uma pária internacional. Olha só, vamos bater palma juntos. A relação vai melhorar. Com quem? Com a Nicarágua. Deixamos de ser uma pária internacional. Venezuela e Nicarágua. Nicarágua.
Relação vai melhorar com Lula e estamos contentes. País governado pelo ditador, você vê até a Folha de São Paulo chama pelo nome, ó, ditador, Daniel Ortega, era um dos principais alvos de Bolsonaro. Nossa! A embaixadora da Nicarágua no Brasil, Lorena Martinez, prestigiou a posse do ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, nesta terça-feira. Olha aí qual é a tal guinada. A guinada diplomática. Né? O Brasil voltar a ter respeito internacional. Olha aí. Olha aqui agora. Não vamos deixar os amiguinhos para trás. Vamos relembrar, né? Tudo que a gente deixou lá atrás. Mais médicos. O Mais Médicos será retomado com oferta de vagas para estrangeiros. Menos mal, a priori, aparentemente, darão prioridade para brasileiros que queiram trabalhar. Mas, se ninguém quiser, né? Sempre tem um espaço para os amigos. Recuperação do programa será prioridade para superar vazio assistencial, afirma o novo secretário. Olha a guinada diplomática. O novo secretário de Atenção Primária à Saúde, Nésio Fernandes, afirma que o programa Mais Médicos será retomado imediatamente e que as vagas pelas quais brasileiros não se interessarem deverão ser oferecidas para profissionais estrangeiros. Pegando aqui o link agora no Ministério da Saúde, também essa grande guinada. Pegando o link, inclusive, com a Nicarágua, né? Que não podia falar nada na época da eleição. Ah, é fake news, desinformação, isso, aquilo, outro. Governo Lula vai revogar cartilha sobre... Lê ali, começa com A, depois letra B, O, R, T, O. Meu corpo, minhas regras. Que minimiza riscos de gravidez na adolescência. Ah, Dilma. Aquelas promessas de campanha, rapaz. Não sei qual é a melhor. Acho que a melhor ainda continua sendo da picanha, né? A picanha e a cervejinha. Ah, ó! Promessas de campanha. Ei, não, ele não falou isso. Vamos ouvir a ministra. Ai. Nós estamos debatendo são os direitos ao aborto legal e é importante a gente lembrar que o que está previsto em lei é previsto desde 1944, então não estamos propondo nada novo, né? Nós estamos fazendo um debate sobre aquilo que já é garantido desde 44. É isso que nós temos lutado, né? O que eu tenho comparado é que com esse congresso que nós estamos, possivelmente pouco se avance, muito pelo contrário. Nós vimos aí agora no final do ano a dificuldade que nós tivemos de segurar a questão do Estatuto do Nascituro, né? Então acho que são questões importantes para que a sociedade possa pensar, possa montar estratégia. Tivemos a dificuldade de segurar, eles travaram o Estatuto do Nascituro. O estatuto que cuidava dos bebezinhos. Eles tiveram que lutar para segurar. Foi uma dificuldade. Ai, teve gente que acreditou, né? Mas quem era o vilão? Bolsonaro. Segundo a versão da esquerda, o defensor do meu corpo e minhas regras era Bolsonaro. Há 20 anos atrás. Ele queria, né? Às vezes fazer aquilo, outro era um malvadão. E teve gente que acreditou. Esse Brasil tem horas que é duro. E aqui só para complementar, porque tem a ver com a saúde. Isso aqui repercutiu bastante nas redes sociais, mas acho que não custa só colocar aqui na sequência. Segundo a opinião do Globo, né, um editorial, o Ministério da Saúde deveria instaurar uma busca de quem não tomou. Vamos fazer uma busca. É preciso criar programas para ir atrás de quem deixou de tomar, expondo a população a doenças. É complicado. Meio complicado. Essas notícias até de ontem. Terceiro dia de governo. E calma que fica muito pior. Muito pior. Porque vamos falar um pouquinho da Petrobras. Vamos falar um pouquinho do cotado. E eu digo cotado porque... ele tá apanhando até da esquerda, apanhando da imprensa, apanhando aí de alguns setores do mercado. Acham que talvez ele possa até ser um poste, como está sendo o Haddad.
Você vê. Só aqui para mostrar como é que tá o nível de discussão. Tá todo mundo perdido. A grande interrogação sobre o que será da Petrobras no governo Dilma. E por mais que você fale, cara, vai ser um caos. Não, isso sim, mas por que vai ser um caos? A coisa tá tão confusa que ninguém sabe. Vai fazer o quê? Vai ou não vai desvincular o preço internacional, né? Não, vamos tirar para dentro. Vai ou não vai tirar? Não sabe. Primeiro fala uma coisa, depois fala outra. Vai criar a CID ou não vai? Não sabe. Vai ser tal pessoa? Não sei. Vai fazer o quê? Vai desonerar ou não vai desonerar o imposto? Não sei. Vai reestatizar? Vai comprar as ações preferenciais da Bolsa de Nova York? Ninguém sabe. Tá uma confusão generalizada. Dilma falou alguma coisa, mas indica um cara que aparentemente é um privatista. Caos. E o cara tá apanhando. Você vê aqui, ó. Luiz Nassif, Lula. Esse aqui, meu Deus. Deve ter uma estátua do Lula em casa. A proposta de Prats de recriar a CID, Imposto sobre a Gasolina, mantendo os preços internacionais do petróleo, significa o consumidor pagar pelos lucros excepcionais dos acionistas? Inacreditável. Aí vem outro picanheiro. Inacreditável? Lula sempre serviu aos interesses dos afortunados, aos pobres, migalhas. Aí o outro cara ainda fala o seguinte, ó, o PCO foi o primeiro a avisar. Estamos sendo traídos. E aí começaram a surgir várias matérias na imprensa. Várias delas batendo em quais linhas? Por exemplo, essa daqui e a do Poder 360 e outra também. Falando o seguinte, cara, como é que o Jean Paul Prates vai assumir a Petrobras? Meio que existem alguns conflitos aí, porque ele tem umas empresas que são do ramo. Tem uns amigos aí, é um negócio meio complicado. Essa matéria segue nessa linha. Eu vou mostrar para vocês um quadro bonitinho do Poder 360. Essa matéria aqui também saiu, já depois, que é repercutindo o que um sindicato forte aí, no meio petroleiro, que é o AIPET, que é a Associação dos Engenheiros da Petrobras, divulgou nota recentemente, em que se mostra preocupada com a cessão de Prates à presidência por esses motivos. Quais motivos? Que ele aí tem um histórico que não combina com a decisão do governo de retirar a empresa do Plano Nacional de Desestatização. Ele foi favorável à privatização e contra o monopólio na exploração e refino de petróleo. E tem muito mais coisa. Esse pessoal da EPT fez de verdade um artigo, citações, etc. Tem uns 9 pontos, acho que uns 9 pontos que eles criticam do início até o fim o senhor Jean Paul Prates. Nessa matéria aqui do Poder 360, tem umas 4 matérias só no Poder 360 sobre ele, indicado para a Petrobras. Jean Paul Prates tem 4 empresas no setor. Coloca lá empresas: Carcará Petróleo, que é a extração de petróleo; Singleton, consultoria; Prates e advogados associados, né? Advocacia; Expetro, consultoria; Bioconsultants, também consultoria. Aí coloca lá sócios, e lá a galera, né? E as quais ele faria parte. E alguma dessas empresas, que são a Singleton, que tem o próprio Sérgio Caetano Leite, e a Atma, você vê que conta com a presença do senhor Sérgio Caetano Leite. É sócio de Jean Paul Prates em várias empresas, foi subsecretário do consórcio Nordeste, que adquiriu equipamentos médicos no ápice da pandemia, também atuou na companhia Potiguar de Gás. Ele é sócio, né, na Atma Consultoria, sócio Sérgio Caetano, Praxis Consultorias e a Praxis também tem como sócio o Sérgio Caetano Leite e a Atma. Sobre isso daqui, saiu na imprensa ontem, viu? Ó, dia 4. Essa aqui do bastidor foi do dia 2. Onde a gente estava dia 7 de dezembro. Sérgio Caetano, funcionário amigo do Gabas, do consórcio do Nordeste, está se preparando para assumir o posto de braço direito do próximo indicado do presidente da Petrobras. Teremos um drone do Gabas na cúpula do controle da empresa. Você viu primeiro aqui. Tanto que a gente comentava aqui, ó, falando da Expetro, trazia lá o LinkedIn do senhor Jean Paul Prates. Também comentava sobre as empresas, né? A Atma, sócios, o Sérgio Caetano Leite, trouxe algumas matérias também. E tá aí. Confusão generalizada. Vai fazer o quê? Agora está sofrendo crítica de todas as alas, fora o interesse político. Quem vai ser o nome a comandar a Petrobras? E sobre essa questão, a indicação do Prates para a Petrobras já foi questionada na Justiça pelas questões
que deveriam, assim, são questões que estão lá na lei das estatais, que segundo a pessoa que entrou com a ação, o Jean Paul Prat não teria, né, ele não está assim nas conformidades que ele deveria estar. E eu fiz questão de trazer, na verdade, não só a matéria, mas o comentário do Vilimigo. Sabe quem entrou com essa ação judicial? Rubinho Nunes. Que o Globo disse, e o Rubinho Nunes se classifica, mas eu não acredito muito nessa história de ex-MBL, mas ele é ex-MBL. O Vilimigo fala o seguinte: onde estão? A ação de ex-MBL questiona Prates, Silveira e processa Mercadante sobre indicações para estatais. Autor da ação é vereador. Onde estão os parlamentares de direita? Deputados, senadores, que não tomam medidas semelhantes. Onde é que está a turma, gente? Qual é a desculpa? Qual é a desculpa? Qual é a desculpa aí para os deputados? Tem não ação. Você vai falar, mas não vai adiantar de nada, a justiça derruba, etc. Mas nada vira notícia. Circula por aí. Pelo menos a população vê que o cara tá trabalhando. Fala, não, pô, beleza, bacana, o cara tá trabalhando aí, o cara tá fazendo alguns apontamentos pertinentes. Até para quando dá errado lá na frente, poder mostrar, trabalhamos contra a indicação. Trabalhar com indicação não é fazer um tweet, uma postagem no Instagram, no Facebook. Eu acho que a direita devia, inclusive, até começar a ficar, né, em uma cobrança mais intensa, na boa mesmo. Essa esculhambação, já esculhambando. Acho que qualquer deputado. O cara se elegeu. Se ele não tá vindo pro Twitter ou para suas redes sociais para falar algo sobre o mandato dele, ou alguma informação que só ele pode fornecer, ele não deveria nem entrar na rede social. Se ele tá com tempo de chorar na rede social, de divulgar notícia na rede social, é melhor pegar esse tempo e ler o regimento interno da Câmara, no mínimo. Ou do Senado, se ele for senador. Ou de qualquer lugar, faz qualquer coisa. Ou ficar no grupo de WhatsApp com os deputados do Brasil. Tentar virar amigo de algum que seja de outro partido que não é o partido dele. Tentar ganhar espaço dentro do partido. Qualquer coisa, menos ficar na internet. Não tem necessidade. Cara, já deu. Alguns aí tem até essa equipe de assessoria. Beleza, mas devia botar... Quer botar, bota, mas coloca, sei lá, o discurso, o trabalho. Bota pra assessoria fazer isso. É o tempo todo só postagem na rede social com marca d'água. Pra tudo que é lado. Enquanto isso tá aí, vereador, ex-MBL, Rubinho Nunes. Olha isso daqui também. Assim, umas coisas que acontecem só na direita. Lula foi eleito. Uma prefeita bolsonarista, ela renunciou. Por quê? Porque ela disse que entregaria o cargo caso o petista subisse a rampa. Rapaz, a coisa mais difícil que tem... Não é a coisa mais difícil, né? É mais difícil eleger um presidente. Mas é extremamente difícil conquistar um espaço na máquina. A pessoa conquista um espaço na máquina e renuncia. Por quê? Porque o Lula agora é presidente. Gente, ela tá fazendo isso aqui de forma voluntária. Vocês estão entendendo isso aqui, ó? Olha só. Ela era prefeita, ela não precisava sair. Ela saiu porque ela quis. Não tem nenhuma pressão. Ela podia continuar na frente da prefeitura, nomeando aí quem ela quisesse, trabalhando pelo povo daquela cidade. Não. Ela renunciou. Porque o Lula subiu a rampa. Nossa! Agora vai. Nossa, acho que foi a ação mais sensacional que eu já vi alguém de direita tomar nesse Brasil. Acho que desde que eu nasci. Agora as coisas vão começar a resolver. Ela renunciou ao cargo. É umas coisas que acontecem que eu não sei o que fazer. Essa aqui tem que dar risada, no mínimo. Beleza, ela renunciou. Agora vai. Chefe do executivo diz que suas convicções políticas a colocaram na contramão do presidente. E continua então na contramão. Vai fazer o quê? Acha que o Lula lá de Brasília vai fazer... Cara, eu não consigo entender. Não tem explicação pra isso daqui. Não tem explicação. Enquanto isso, olha essa notícia. Vai mostrar, mais uma vez. Vai ter eleição para a presidência da Câmara.
Os deputados eles podem trabalhar para formar a maioria. Eu acho que o cenário que existe hoje é impossível. Ainda que os nossos deputados fossem gênios da política, seria impossível um deles vencer a presidência da Câmara, porque passa por diversos fatores completamente, né, complicados. Você precisa de 257 votos não populares, são votos dos deputados. E pressão de rede social só funciona normalmente no cara que ele sabe que é o eleitor dele. Se você é eleitor de direita, o deputado da direita se preocupa com você. Quando você é eleitor de esquerda, o deputado da esquerda se preocupa com você. É mais ou menos assim. Não adianta o cara de direita querer cobrar o deputado da esquerda, que não vai mudar nada. Nem o eleitor da esquerda cobrar o deputado da direita. Aí vai ter a eleição, a turma tá aí já brigando, estão querendo lançar candidato próprio. Enquanto isso, União Brasil deve barrar PT na principal comissão da Câmara, qual a CCJ. O líder do partido neste ano continuará sendo Elmar Nascimento, da Bahia. Ele foi barrado pelo PT para ser ministro de Integração Nacional e, segundo aliados, promete retaliar o governo quando tiver oportunidade. Segundo o cálculo dos petistas, somente se União Brasil integrar o bloco do PT, haverá deputados o suficiente para rivalizar com o grupo do Lira, que é o presidente da Câmara, na formação da maioria. O maior bloco tem direito à CCJ e o PL, de Bolsonaro, tem um acordo com Lira para ficar com a comissão. Elmar está pouco inclinado a ajudar o PT a ficar com a comissão. Por enquanto, ele tem dito que seu acordo é com o PL de Bolsonaro. Eu espero de coração que o Elmar mantenha o seu posicionamento, mantenha aí o seu acordo com o PL. E eu acho que também não custa, assim, você pode ver essas coisas, você quer só show, né, pra imprensa, etc, tudo mais. Mas olha como são as coisas. Já pensou, no final do dia, quem salvar o dia é Elmar Nascimento? Elmar Nascimento, seu responsável por impedir que o PT conquiste a CCJ. É o Brasil. Então, assim, tem muita coisa que dá pra ser feito. O parlamentar tem muito poder, tem a caneta. Mas se eles não sabem como usar a caneta, não se candidata. Continua aí como influenciador na rede social. E vamos falar da carreta furacão. Tem muita treta acontecendo. Começar por aqui, ó. Requião não foi eleito. Ele diz que Gleisi ofereceu a ele sinecura em Itaipu para ganhar sem fazer nada. Petista afirma que convite fez mal para sua autoestima. O presidente do PT diz que cargo é importante. O ex-governador do Paraná e ex-senador Roberto Requião diz ter se sentido desrespeitado com o convite feito pelo governo do Dilma para que assumisse um cargo no conselho da Itaipu, né, da hidrelétrica. E que teria sido melhor se não tivesse recebido a oferta, porque esse conselho acho que se reúne uma vez a cada 6 meses, 2 meses, às vezes 6 meses. Sabe, pessoal, ganha um dinheiro aí, pô, e não reclama. Ele disse que é uma ofensa. Era melhor não ter tido essa oferta. Briga interna no partido. O Requião é membro histórico aí da esquerda brasileira. De outro lado, a imprensa segue batendo, para minha surpresa. Haddad, o ministro decorativo. Haddad soube já no primeiro dia que será figura decorativa, espécie de tarefeiro do Dilma. Seria ingenuidade supor que pudesse ser diferente, mas Haddad, aparentemente, acreditou que tinha autonomia para tomar as decisões certas e não as que fossem convenientes ao populismo lulopetista e, portanto, erradas. Na tentativa de explicar o inexplicável, adorei essa frase, Haddad se complicou ainda mais. Disse em entrevista ao site Brasil 247 que a reoneração dos combustíveis somente poderia ocorrer após a posse da nova diretoria da Petrobras e consequente mudança na política de preço da companhia. Olha agora, não se sabe o que uma coisa tem a ver com a outra. Não se sabe, né? Explicar o inexplicável, não se sabe o que uma coisa tem a ver com a outra. Haddad foi questionado, tem um vídeo que viralizou nas redes sociais sobre a CVM e ele responde sobre outro órgão, assim, cara, o cara não sabe nem o que é a CVM. Esse é o ministro da Fazenda do país, do Brasil? Mas, que sabe muito bem, é que os preços dos combustíveis serão abrasileirados, como disse o Dilma, ainda durante a campanha. Em outras palavras, serão tratados como questão eleitoral. Já vimos esse filme de terror.
O governo tenebroso de Dilma Rousseff fez exatamente isso para enfrentar sua crescente impopularidade e quase quebrou a Petrobras, obrigada a subsidiar preços artificiais. Para aqui? Não. O mercado está desesperado e pessimista. 3 dias. 3, viu? Ontem foi quarta-feira. Terceiro dia. 3 dias. 3 dias. Desesperado e pessimista. 3 dias. 3 dias. Imagina com uma semana. Imagina como é que vai ser a sexta-feira, que normalmente não decepciona. O mercado está desesperado e pessimista. O governo começa perdendo credibilidade. A frase dita ontem à noite por um dos maiores banqueiros do Brasil reflete não só o que pensa o setor financeiro, né, os bancos, etc., ou seja, o tal mercado tão criticado, ironizado pelo Dilma, como também boa parte dos setores industriais, né, do setor industrial e de serviços. O setor industrial do Brasil, ele é grande, ele tem sua parcela, obviamente, o Brasil tem suas indústrias, mas não é assim, meu Deus. O Brasil ele realmente precisa se desenvolver industrialmente. O Brasil segue sendo um país de serviços. E aí que tá o ponto, né? Até o setor de serviços que sustenta a economia brasileira tá meio insatisfeito, né? Tá ruim. Tá horrível. 3 dias. Em 3 dias. Tá assim. No centro desse clima de ceticismo está basicamente o marco inicial da gestão do Haddad. Ele já estreou como ministro sendo desautorizado. Isso é muito complicado. Eu não sei se vocês conseguem entender isso daí. Porque, assim, dinheiro é uma coisa que mexe com as pessoas. Mexe demais. Venderam uma história, a imprensa principalmente, que não. Vai ter responsabilidade fiscal. Não, vai ser igual ao passado. Eu sei governar, eu sei fazer isso, fazer aquilo outro. Mas com 3 dias é caos. São inúmeras falas, ações, que a galera tá botando a mão na cabeça e falando, cara, velho, eu não sei o que vai acontecer com o Brasil. E não é de agora esses 3 dias apenas, né? Vem desde o final do ano passado com a PEC do rombo. O Brasil tá marchando de forma acelerada para um abismo que todo buraco tem um chão, né? Na hora que você bater no chão do abismo, juros altos, inflação, dólar nas alturas, desemprego, convulsão social. Ninguém quer isso. Eu entendo quando a turma fala assim, PT quando perder no legislativo vai levar para o judiciário. Vai levar, com certeza. Mas não vai levar todas. Não vai levar todas. E, a depender do caminho que levar, que começar a tomar, vai tomar 1-0. Pode anotar. Teremos tempos muito difíceis no Brasil. Bem complicados. Já estamos tendo. Há muito tempo. Deve piorar. Mas não acho que o Brasil vai acabar. Exatamente como o Bolsonaro falou. Independentemente da discussão de qual decisão seria mais acertada, o que 3 banqueiros ouvidos pelo blog concordam é que a decisão de Lula enfraquece o Haddad e lança uma interrogação sobre o quanto a austeridade fiscal vai preponderar no governo. O discurso de posse do Carlos Lupe ajudou a aumentar o mau humor do mercado. Porque o que foi que o Lupe fez? Falar a essa altura em mexer na reforma da Previdência, aprovada em 2019, é algo impensável para o mercado. Nem acho que o governo vai conseguir mexer na reforma. E realmente não acho, não tem clima. Grande parte do Congresso que votou para essa matéria continua aí. Eles teriam que mudar os seus próprios votos. Só que o sinal é ruim, o indicativo é ruim, tudo é ruim, não tem nada de bom sendo aí pintado e oferecido para a sociedade. Aí vem o picanheiro, Felipe, esse é picanheiro, nossa, como fez o L, voto nulo, né? Adora tirar onda com o Bolsonaro. A galera que está desde março de 2022 aguardando, implorando um sinal de moderação do Lula na economia, agora começa a cogitar que talvez não virá sinal nenhum.
Outro exemplo de picanheiro, Rogério Xavier, da SPX. À esquerda aqui uma matéria de 31 de outubro de 2022. Estrangeiros veem Dilma com melhores olhos do que Bolsonaro, diz Rogério da SPX. E seria porque o petista, né, a avaliação é que petista tem agenda mais amigável do ponto de vista do meio ambiente. O Jeffrey Sachs adora. Das ideologias de gênero, da questão das armas e da política externa. A agenda SG se faz presente. É por isso que eles adoram. O mesmo Rogério Xavier ontem, as falas dele repercutiram bastante. Aqui é um perfil que cobre aí o mercado, o The Investor. Rogério Xavier. Governo totalmente de esquerda e não centro-esquerda. Filme de horror. A cada dia surpreendido com medida pior que a outra. A velocidade da piora pode ser mais rápida que imagina e consequências seriam graves. 3 dias, viu? 3 dias. 3 dias. Nós pretendemos acabar com o saque aniversário do FGTS. Eita, agora o trabalhador gosta. Manda pro trabalhador que votou e fez o L. Sem saque aniversário, do seu próprio dinheiro, diz o novo ministro do Trabalho. Aqui não é do loop ainda. Mas enfim, porque a gente tinha terminado ali falando do loop, né, da questão da reforma. Mas enfim, tem a ver com o judiciário. Abrindo aqui um parênteses sobre as crises. Aqui continua mencionando a crise, mas falar de Bolsonaro. Treta pra ser em Bolsonaro, eu acho que tá chegando num ponto bem complicado pro presidente, viu? Advogados ligados ao Dilma vão à justiça para obrigar Múcio a acabar com atos em quartéis. O Prerrogativas pretende acionar a justiça para obrigar o Ministério da Defesa, comandado por Múcio, a retirar os acampamentos golpistas da frente dos quartéis do Exército. Duas coisas. Primeira, olha o que é ter uma base. Olha o que é ter mão de obra para trabalhar. Vocês lembram em algum momento, algum grupo realmente estruturado, organizado, trabalhando juridicamente para avançar com as pautas da direita e um grupo assim que realmente tem força, tentou montar uma base, com diálogo, com tribunais, etc, tudo mais. Olha o Prerrogativas. Emplacou 5 pessoas, né, em ministérios que são bem simpáticos ao grupo. Segundo ponto. Se o diálogo interno, né, da turma da Carreta Furacão estivesse bom, um clima de paz, amor, prosperidade, eles tinham que acionar a justiça? Eles não poderiam só falar, ô Múcio, resolve aí. Comentamos nas últimas semanas. As falas do Múcio estão indo numa direção contrária às falas do Flávio Dino. As falas do Múcio, ele elogiou Bolsonaro, ele pediu respeito às pessoas, ele não minimizou, ele falou que realmente que aquele caso que teve, né, do Cabum, é exceção. As pessoas estão assim de forma pacífica. De forma assim, basicamente unânime, de forma pacífica. Mais uma briga. Com 3 dias. 3 dias. Forçar. Imagina, tu é ministro, tu assumiu, tu é do governo, tu tá vendo outro ministro vindo pra cima de você pra te forçar a fazer alguma coisa. Rapaz. Manda quem pode, obedece que tem juízo, né? Como eles dizem. Aí quer falar de Bolsonaro, né? O Marco Aurélio Carvalho, que é o coordenador do Prerrogativas, concedeu entrevista pro Estadão. Saiu hoje de manhã, 5 da manhã. Não vou mostrar a entrevista na íntegra, mas com a manchete vocês assentem como é que tá a temperatura. Bolsonaro pode e deve ser preso e ficar inelegível. Não é que ele pode e deve. Ele deve ser preso e deve ficar inelegível. Diz o coordenador do Prerrogativas. Grupo que emplacou 5 ministros no governo Dilma prepara ofensiva jurídica contra esse presidente. O Bolsonaro aí vai ter problema, viu? Eu fico muito triste com isso. Mas voltando, falando do judiciário também. Aqui tem a ver a questão do loop.
Lupe acende alerta no judiciário ao negar déficit na Previdência. Autoridade do Supremo, do TCU, do Banco Central trocaram mensagens manifestando preocupação com sinais equivocados no início da gestão do Dilma. 3 dias. Em 3 dias. Por isso que eu acho assim, gente, muita coisa ruim deve passar. A turma da esquerda deve conseguir ter várias vitórias, deve conseguir, recorrendo, mas não acho que também vai ser assim. Não, acabou, não tem mais eleição, etc, tudo mais, a esquerda vai ficar para sempre. Eles vão, obviamente vão querer tentar, vão querer se reeleger, vão querer fazer sucesso, etc. Cabe à direita trabalhar para ter o seu candidato em 2026. Cabe à direita eleger uma grande, né, e vasta quantidade de prefeitos ao redor de todo o Brasil agora em 2024. Trabalhar. E vida que segue. É o que está diante de nós. Eu acho que o que eu posso fazer é continuar levando informação, explicar para as pessoas, mostrar alguns problemas que já estão acontecendo e tentar trazer mais pessoas para a direita. É o que está diante de mim. Tento fazer. E para tentar englobar todas essas confusões, em 3 dias, o Globo escreveu uma nota que na verdade é sobre a ação da turma da esquerda. O Dilma convoca reunião para esta semana e fará freio de arrumação após divergências públicas entre ministros. O governo petista não completou sequer uma semana. Não, 3 dias. 3 dias. 3. Na verdade, essa nota tinha 2 dias e meio. Porque essa nota foi escrita ontem às 4h17 da tarde. Então tinha 2 dias e meio. Não completou sequer uma semana, mas nomes importantes da nova administração já protagonizaram divergências públicas. Em reunião ministerial convocada para esta sexta, o Dilma deverá fazer um freio de arrumação e pedir para que seus auxiliares só falem em nome do executivo quando autorizados para tal, para evitar fissuras. Mas entre pedir e isso acontecer, a imprensa também não é boba. O pessoal vai cobrar, vai perguntar. O ruído mais recente se deu entre Rui Costa, da Casa Civil, e o Lupe, da Previdência. Logo após tomar posse, o Carlos Lupe defendeu a revisão da reforma da Previdência. Nesta quarta, Rui Costa o desautorizou. Negou que haja estudo nesse sentido, blá blá blá. Rui Costa, contudo, buscou minimizar divergências. Não há crise nenhuma. Quem tá falando de crise? Normalmente a boca fala do que o coração tá cheio. Já tá falando de crise. 3 dias. Crise. Ministra do Turismo, né? Rodando na imprensa. Vai, cai, não cai. Meus inimigos estão me atacando. Episódios de descompasso extrapolaram os limites das esplanadas do ministérios. Além, né, na própria lideranças no Congresso, tá tendo briga entre o José Guimarães, que mandou um recado ao líder do Planalto no Congresso, o Randolfo Rodrigues, que cobrou fidelidade ao União Brasil, responsável pela indicação de 3 ministros do atual governo. Randolfo afirmou que, com tamanho espaço na máquina federal, o partido precisa garantir pelo menos 60% de adesão de sua bancada nas votações do Congresso. Guimarães não gostou. Briga. O Guimarães, ele é líder na Câmara. Onde é que o PT vem tendo problema com a União Brasil? Câmara. E o Randolph colocando lenha na fogueira. Crise? 3 dias. Em mais um caso de dessintonia, o Haddad se manifestou publicamente contra a prorrogação da isenção de impostos dos combustíveis. Dia depois, né, foi aquele caos. Depois da declaração do Haddad, Gleisi Hoffmann, que não tem cargo do governo, mas acompanha as articulações políticas, defendeu, em entrevista à Globo News, a prorrogação da desoneração, que acabou acontecendo. Ou seja, a Gleisi está do lado do vencedor, o que ela defendeu passou, que é chamada ala política. As notícias de brigas internas já vinham desde o período de transição, também comentamos sobre isso na época, e tudo gira basicamente em torno de 2026. Quanto tempo até o doce, né? Eu ia falar uma coisa, não, mas essa palavra é ruim. Como é falar, né? Nossa. Esse doce sedutor chamado poder. Quanto tempo até a sedução do poder tomar o coração da Simone Tebet
ir perante críticas da imprensa, críticas da sociedade, críticas do tal mercado. A Simone Tebet também vai começar, não sou parte disso, eu sou contra, Haddad, eu defendo o teto de gasto, vocês não, esse governo está seguindo um caminho muito complicado. Nossa, seria lindo ver a Simone Tebet fazer igual a Moro. Convoca uma comitiva, sai em todo mundo. Não dá, esse governo acabou. Aí eu quero ver. Porque aí realmente é complicado, né? Não são acusações sem fundamento como foram as do Moro contra Bolsonaro. Com a população brasileira vendo o que estava acontecendo. Aqui está o link das notícias do vídeo de hoje. Tem um editorial do Estadão interessante, que eu sabia que não ia caber no vídeo de hoje, mas vou trazer amanhã, que bateu com força na questão do autoritarismo e possível perseguição que pode estar vindo aí via poder executivo, mas isso fica pro vídeo de amanhã. E por hoje está de bom tamanho, né? Para 3 dias tá de bom tamanho. Vai lá no Telegram, pega o vídeo da ministra, da mulher, falando do meu corpo e minhas regras, manda no grupo da igreja. Se for meu trabalho também, passa no meu do canal, tem um botão de valeu, tem um peito na descrição. E, com fé em Deus, espero poder ver vocês amanhã de novo. Aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui.